Olá, estamos aqui mais uma vez para retomar as nossas lições, os nossos estudos, e hoje no estudo de número 42, a família e a urgência da interação. A interação no combate aos males desse tempo. E quero começar lendo com você Gálatas capítulo 5, versos 14 até o verso 26. Nos diz o texto: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte: vivam no espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Meus irmãos, no lar, interagir de forma consciente e intencional é fundamental para o desenvolvimento de laços fortes e laços duradouros. E há muitas ameaças à interação nesse tempo, né? Aos pais cabe a responsabilidade, né, o papel de formar e orientar os filhos com empenho, mesmo diante da correria do dia a dia, né? Estar perto, interagir com os filhos, saber o que aconteceu, né? Conhecer a realidade, conhecer o coração, brincar, ter um tempo para se divertir, ter um tempo para rir, ter um tempo para passear. Isso aí não é fácil não, gente. Eu sei que não é. Mas, na verdade, essa interação entre pais e filhos sempre foi um grande desafio, né? E nesse tempo, especialmente nesse tempo em que vivemos, não é? Isso aí assumiu um contorno muito complexo, muito difícil, né? Especialmente diante dessas questões relacionadas a essa pandemia, a toda essa circunstância que envolve o nosso tempo, né? E eu sei, gente, que coisas muito simples na relação entre pais e filhos, isso assume no coração da criança algo muito grande, algo muito importante, algo muito bom, né? E é através dessas simples brincadeiras, né? E tempo passados às vezes juntos, em família, né? É que se une, que se fortalece e que se demonstra também o amor e a mutualidade, né? A Bíblia afirma que a vida passa depressa. O Salmo 90, versículo 10, nos diz isso, né? Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E ao mesmo tempo o apóstolo Paulo nos exorta a remir o tempo,
Lá em Efésios capítulo 5, verso 16, nos diz: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E logo aqui na introdução já quero fazer uma aplicação. O tempo de qualidade em família gera vida, né? Vida saudável. Por isso ele é altamente recomendável e produzido de forma intencional. Como você pode contribuir para criar momentos de relacionamento familiar saudáveis? Fica essa interrogação, essa pergunta para você refletir no início do nosso estudo. Vamos avançar. Tempo para a família. Em tempos de alta velocidade na comunicação, busca de realização, alta performance profissional, ocorre esse fenômeno também de supervalorização do trabalho. Os pais passam cada vez mais tempo fora de casa, imersos no trabalho, né? As crianças vão cada vez mais cedo para as creches, né? E passam tempos cada vez maiores, né? Mais e mais distantes dos seus pais, não é? E somado a tudo isso, o casal passa cada vez mais tempo longe um do outro, né? E é urgente nós nos organizarmos e reorganizarmos a família em termos de tempo, para a gente poder cuidar um do outro e para produzir uma convivência saudável, né? E é através desse convívio familiar, coloquei aqui na lição, né? E dessa interação eu defini lá na lição como a capacidade, né, de exercício mútuo com alguém, né? É fazer com que haja diálogo entre uma pessoa e outra, né? Através desse exercício dialogal, do relacionamento, que nós vamos conseguir nos conhecer e vamos conseguir também crescer através disso, né, gente? Então, o tempo de qualidade, coloquei aqui na lição, que tem sido drasticamente afetado por causa do distanciamento familiar, né? Então isso precisa ser vencido e eu acredito que de certa forma foi vencido com essa história toda aí de fique em casa e isso tudo, mas também a gente observou que não é só o tempo, é a forma, não é, gente? É a nova vivência, não é, entre as pessoas, não é? Que precisa ser reformulada. Ela precisa ser toda reformulada. A mesma comunicação que diminui a distância geográfica pode ser também a que promove a distância emocional. E aí faço uma pergunta: como você tem contribuído para ampliar e qualificar o tempo em família sem prejudicar a comunicação, não é? Digital, não é? Hoje nós nos vemos aí nos comunicando de uma forma totalmente distante, não é, gente? Emocionalmente uns dos outros. Deus nos programou, né, para desenvolvermos relacionamentos pessoais estreitos, né, gente? Isso gera comunhão, gera vida no lar, né? Então eu tenho que ter tempo para a família e tenho que qualificar esse tempo também na minha relação interacional com o outro, né? E eu preciso vencer também, é necessário, vamos avançando aqui para o próximo ponto, né? Vencendo o tédio e a ansiedade, né? Há uma tendência atual muito forte de irritação e de isolamento entre as pessoas, mesmo que elas estejam próximas, né? Elas estão conectadas nos seus dispositivos, elas estão conectadas a outras pessoas distantes, mas elas estão desconectadas das pessoas que estão próximas fisicamente, né? Então o tédio, ele é um sintoma que tem contribuído para que as pessoas também se isolem umas das outras, né? O tédio é muito real na vida das crianças, dos jovens, né? Quando todos esses estímulos externos, né, de uso de celular, de tablet, né, são restringidos à convivência
e ao diálogo, né? Então, a gente, de certa forma, o jovem, a criança, se torna desconfortável com esse diálogo próximo. É incrível isso, mas é isso que está acontecendo, né? Jó, por exemplo, na Bíblia, sentiu o peso do tédio. Está lá em Jó capítulo 10, versículo 1, nos diz o texto lá, não é? A minha alma tem tédio, estou cansado de viver. Darei livre curso à minha queixa e falarei na amargura da minha alma, né? Então, Jó experimentou um tédio, logicamente que lá foi em razão de tudo aquilo que aconteceu com ele, né? Mas ninguém está livre do problema. Ninguém está livre do problema do tédio, ninguém está livre das provações e ninguém está livre do enfrentamento a esse problema. Mas os níveis atuais são níveis muito elevados de impaciência e como todos aqueles outros sentimentos difíceis que levam o indivíduo a viver isolado. E a ansiedade é real na vida do brasileiro. Coloquei aqui na lição um estudo de 2017 da Organização Mundial de Saúde que diz o seguinte, que o Brasil foi diagnosticado como o país de maior taxa de transtorno de ansiedade no mundo, né? Então, Jesus ensinou lá, né, gente? Mateus capítulo 6, versículo 31, não andem ou não se preocupem dizendo que comeremos e que beberemos ou com que nos vestiremos, né? E ele ainda fala para a gente não se tornar ansioso também por coisa alguma, né? O apóstolo Paulo corrobora isso aí em Filipenses capítulo 4, versículo 6 até o verso 8, não é? E também Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala do fruto do Espírito Santo, como é importante a gente retomar a esse fruto mais uma vez, demonstrando amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, né? Então, gente, nós precisamos compreender de uma forma muito profunda e espiritual a necessidade de internalizarmos essas verdades que são oriundas do céu para a nossa vida. Como é possível viver com tanto tédio, com tanta ansiedade num tempo como esse, né, gente? E aqui eu já faço uma aplicação. A ansiedade não é algo novo, né? Jesus advertiu, já havia advertido sobre ela. E com o aumento da tecnologia, ela tem tomado uma grande proporção aí na vida do indivíduo, né? O que podemos fazer para minorizar esse mal? Eu me coloco também nisso, né? Sem cair no tédio, né? Ou no ativismo. A gente percebe a grande urgência de voltar ao equilíbrio e de retomar o equilíbrio vencendo o tédio e a ansiedade. E aí, mais uma vez, eu vou ter que falar um pouquinho da saúde emocional da família, né? Não há vínculos fortes sem relacionamentos fortes, né? A interação entre pais e filhos ela é formativa. A Bíblia afirma que o lar é uma agência de ensino e de formação também de valores, né? Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 6 até o 8. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se, também deve amarrá-las como um sinal na sua mão e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Né? Vemos aí como é importante ter a palavra de Deus, né? Na formação do coração, não é? do cristão. Né? Tempo de qualidade no lar tem sido drasticamente afetado, não é? E com isso a distância
entre as famílias, né? Especialmente na família nuclear, tem sido muito grande também. A interação humana ela é insubstituível, não tem máquina que seja capaz de fazer isso, né? E a falta de interação social, ela prejudica muito a saúde física e também a saúde mental. A Bíblia ensina que há grande valor na comunhão. Está aí o Salmo 133, versículo 1, que diz lá, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E aqui faço outra aplicação. O fortalecimento familiar está pautado no relacionamento. Embora possa gerar conflitos, logicamente, ele precisa ser promovido, pois os conflitos são administráveis e eles devem ser também tratados, né? Como podemos promover a saúde emocional em nossa família? Quero partir aqui para as considerações finais, né? A família precisa urgentemente de interação. O distanciamento das pessoas, do convívio, é perigoso. A falta de tempo, agenda apertada, compromisso, tudo isso, né, pode levar as pessoas para longe umas das outras. É preciso encontrar, retornar, né, encontrar meios, né, e retornar às relações distantes, pois nessa interação saudável e prazerosa garante-se o cuidado e a perpetuação de valores que precisam ser passados na família, né? E é aquela história, né, gente? Se você não exerce influência, alguém vai exercer a influência. Se não for de dentro de casa, vai ser de fora, não é? Portanto, é muito importante fortalecer a nossa interação no lar, né? O isolamento e o tédio podem ser vistos como sintomas, coloquei aqui, né, de um problema ainda maior, situado no mau uso das redes sociais, dos aparelhos de telefone, tablet e essa coisa toda, né? O que entra em jogo aqui é a saúde emocional, é a saúde da família, né? Que deve ser atendida como uma prioridade, né? Os padrões relacionais definidos na palavra de Deus são o foco dos cristãos, comprometidos com Deus e com a estabilidade da família. Os pais que são presentes, cuidam do lar, zelam do lar para garantir o quê? A interação e com ela a promoção da família até a presença de Deus, conhecendo a Jesus e deixando Jesus também governar a família. Gente, é urgente a interação. Eu dediquei um capítulo só para isso, porque é através da interação que Deus vai se manifestar. Deus abençoe a sua família.